tudo sobre a saída de Vitor do Galo. Para completar, Guilherme de saída no Santos, ex-corintiano com moral no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o Galo. Nessa segunda-feira foi confirmada a saída de Vitor, ídolo do torcedor como goleiro, diretor de futebol desde 2024, ele não fica para o próximo ano. Em uma nota oficial, o Atlético não cravou que demitiu o Vitor, mas dá para imaginar que essa tenha sido a decisão final. O Paulo Brax, que foi contratado como homem forte ao longo dessa temporada, segue para 2026, o Vitor não continua. Na era Vitor foram 22 reforços contratados, 11 antes da chegada do Brax, mais 11 depois da chegada do Brax. Jogadores que mais se destacaram, o Lianco, o Júnior Alonso e o Coelho. Foram quase 14 anos de Galo, somando os tempos de goleiro, o maior goleiro da história do Atlético, um dos principais ídolos como executivo, diretor, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Torço para que o Vitor em um novo clube possa desempenhar melhor. Aspas do Vitor pelas redes sociais, abre aspas, chegou a hora de um até breve. Passamos por muitos momentos marcantes, vitórias, classificações e títulos épicos. Clube Atlético Mineiro, estarei sempre presente, torcendo pelo sucesso de suas cores. Antes do Vitor, Bruno Mussi também já havia sido demitido do cargo de CEO. Mudanças estão acontecendo e não vão parar tão cedo no ato. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. O Vitor deixa o clube depois de praticamente 2 anos, né? 2 temporadas, dá para assim dizer, como diretor de futebol efetivamente. Logo que estava encerrando a sua carreira como goleiro, o Vitor já estava estudando, fazendo cursos na CBF
para se tornar um gestor no futebol. E a tendência é de que siga agora a carreira, ainda jovem, para essa função, o ex-goleiro do Atlético, o ídolo da torcida em campo, mas que, lembramos, nos últimos meses foi muito criticado, teve o seu trabalho muito questionado por parte da torcida. O Vitor assumiu como diretor de futebol, repito, em fevereiro de 2024. Àquela altura, ele estava subindo de cargo, subindo no organograma do Atlético em termos de diretoria e de cuidados com o futebol, porque ele estava no guarda-chuva do Rodrigo Caetano antes. E o Caetano sai para ser diretor de seleções na CBF. E o Vitor assume aquela altura. Só que o Vitor, com o seu primeiro contato ali ainda com o mercado do futebol, e o Atlético viu no mercado, meses depois, a possibilidade de contratar um dirigente um pouco mais experiente, o Paulo Brax, que trabalhou na Federação Mineira de Futebol, trabalhou também no Internacional, no Vasco, entre outros. E aí o Brax chega, se torna o CSO, assume um lugar mais voltado também ao mercado, à parte externa, e o Vitor segue como esse elo entre jogadores e diretoria. Mas pouco tempo depois, né, o Atlético passa por muitas turbulências e agora vai terminar em 2025 o ciclo, pelo menos este, de Vitor com o Atlético, ídolo da torcida em campo, questionado em outros momentos como dirigente, mas se despedindo do clube agora. Em nota oficial divulgada na noite dessa segunda-feira, o clube afirma que o próprio Vitor entendeu que este era o melhor momento para encerrar este ciclo, em conversa com Rafael Menin, sócio da SAF, e também com o Paulo Brax, que segue como diretor de futebol. Lembrando que os jogadores estão de férias, o planejamento segue com relação a quais atletas vão permanecer, onde o Atlético vai contratar, e tudo isso agora passará também por Pedro Daniel, o novo CEO do clube, que será apresentado, substituto de Bruno Musi, vai ser oficialmente entrevistado pelos jornalistas e, claro, vai ter respostas a dar para a torcida nesta quarta-feira pela manhã, na Arena MRV, quando ele chega oficialmente à equipe atleticana. Se o Neymar pode ficar no Santos, tem um cara que ele tem a saída praticamente selada, né, André Hernan? Guilherme tem tudo encaminhado para deixar o peixe. Ele tem contrato até o final de 2027, mas ele tem uma proposta dos Estados Unidos, né, Hernan? Essa oferta é uma oferta financeiramente razoável, é uma oferta da MLS. Isso está sendo trabalhado já desde as últimas semanas. Na verdade, uma fonte do Santos me disse o seguinte, que o Guilherme e seu staff, né, seus representantes, têm trabalhado já essa saída desde o final desde as últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, praticamente, né? Sim. Então, assim, já era um desejo muito grande, e o Guilherme tem falado com pessoas próximas em tom de despedida. Sabe aquela coisa assim do tipo, eu cumpri minha missão. Uhum. No Santos eu cumpri minha missão. Pô, joguei com a camisa do Pelé, joguei com a camisa que foi do Neymar, joguei com o Neymar. Uhum. Pô, olha o tamanho do Santos. Fiz coisas, deixei coisas positivas. Número de gols, número de assistências. Foi um cara importante dentro do Santos, então o Guilherme se vê como um cara que cumpriu uma missão dentro do Santos. Sim. E que agora precisa respirar ares novos. Ele tá meio minado também. Tinha uma possibilidade de jogar no Brasil? Tinha. Alguns clubes bateram na porta. Teve sondagem, então. Teve sondagem. Mas a questão de respirar ares novos, ir para fora, essa decisão com a família, foi algo muito determinante. E a relação dele com a torcida do Santos já estava um pouco desgastada, mas o Guilherme não está levando isso pro coração. O Guilherme está levando, assim, a gratidão pelo Santos, o momento que ele viveu e tal, é desse jeito que ele está meio que se despedindo e falando em tom de despedida com algumas pessoas que ele conhece, inclusive pessoas do Santos, evidentemente. Então essa saída deve ser selada nos próximos dias. E uma fonte do Santos me disse, cara, é bem provável que aconteça essa negociação, é bem possível. Eu acho que é bom para os dois lados, né? O Guilherme precisava respirar novos ares, até como você falou, e o Santos precisa de caixa. Então, é uma junção de fatores ali, né? Sim. Ele vai acabar saindo. E assim, se você pegar a trajetória do Guilherme, o Santos sempre colocou ele meio que para jogo, né? Renovou com ele, renovou. Sim. Mas sempre ele estava para jogo.
teve mesmo a negociação no ano passado, não na última janela, mas na janela de janeiro do ano passado, Sim. a tentativa de uma troca de Luciano por Guilherme, São Paulo e Santos. Caraca, o Luciano no São O Luciano ia parar no São Paulo, o Luciano ia parar no Santos, Sim. e o Guilherme ia para São Paulo. E aí a direção do São Paulo acordou numa hora ali e falou assim, cara, o Luciano é um cara importante, vai reforçar um rival, esse cara vai jogar demais lá no Santos. Putz. E aí, opa, peraí, não, realmente vamos mudar de ideia, e aí declinaram, mas já estava meio que caminhando o negócio. Sim. E o Guilherme já estava inclinado aí pro São Paulo. Cara, que loucura, o Luciano ia jogar no Santos e o Guilherme no São Paulo. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Você aprovaria aí uma troca entre Santos e Galo, né? O Galo mandando o Gabriel Menino para o Santos e o Santos mandando aí o Guilherme para o Galo. Será que seria uma boa aí essa troca? O Guilherme que teve um ano meio conturbado, né, no Santos, por conta da crise que o Santos viveu nessa temporada no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair até ali praticamente a última e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, assim como o Galo também, né, acabou derrapando aí no Campeonato Brasileiro. Você aceitaria essa troca aí? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião e também comenta aí o que você achou sobre a saída do Vitor, né, como diretor aí do Galo. Forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações.